Seja bem-vindo ao projeto de extensão do Reforço. Meu nome é Maria Eduarda Gomes Marques, do curso Letras Português e Inglês, no período noturno, da Universidade São Judas Tadeu, no campus Moca. Esse projeto tem como coordenação de estágio a professora Cíntia Piquini. Nesse trabalho, foi proposto, então, que nós, alunos, fizéssemos um vídeo de até 20 minutos, dando uma videoaula, falando certinho de um tema específico. Então, como tema, eu escolhi a introdução à língua inglesa no ensino médio. Como esse tema ele é um pouco abrangente, tive que buscar uma base para que a gente pudesse iniciar essa sequência de vídeos que vai vir aí. Então, como primeiro vídeo, eu trouxe como tema o verbo to be. E o que é o verbo to be, O verbo to be, que a gente fala muito, estuda muito durante a nossa vida na escola, E a gente acaba saindo muitas vezes sem entender o que é o verbo to be, E o que é, na verdade, o verbo to be? Se a gente for trazer para o português, o verbo to be, ele é como se fosse o nosso verbo ser e o nosso verbo estar. Então, eu sou, você é, nós somos, ou eu estou, você está, nós estamos, Então, essa é a nossa base do inglês, Vamos dizer assim, é aquela onde a gente consegue, então, evoluir, passar para outras etapas, ver outros tempos verbais, mas de primeiro momento, vamos iniciar com o verbo to be, que é o nosso verbo ser e nosso verbo estar, certo? Então, para a gente dar continuidade, a gente precisa saber de algumas coisas, relacionadas a vocabulário mesmo, para que nós possamos, então, continuar com todo esse processo do verbo to be, as conjugações, como empregar ele, Então, o que a gente vai falar agora? Sobre nossos pronomes, O que são os pronomes? Os pronomes são os sujeitos nos quais a gente vai conjugar esses verbos. Então, nosso pronome, eu, você, nós, que no português nós chamamos assim, no inglês, então, eles têm uma forma um pouquinho diferente, que a gente vai apresentar aqui agora. Eu fiz essa lista dos pronomes, sendo que eu dividi ela em duas partes, para ficar bem visível aqui pra gente, e eu vou explicar cada um deles separadamente, e depois que a gente entender, a gente passa para as conjugações do verbo to be. Então, de primeiro momento, vamos começar com o primeiro pronome, o I, O I, ele é o pronome que, se a gente for trazer para o português, ele significa eu, Então, I, quando eu me refiro a eu, certo? Então, eu sou, eu estou, sempre o sujeitinho I. Depois, dando sequência, então, logo em seguida, a gente vê que tem aqui na nossa lista o you, E o que é o you? O you é quando nós nos referimos a você. Então, quando eu quero falar algo relacionado a você, eu uso sempre o pronome you, certo? Dando sequência, então, aqui na nossa lista, nós temos o he. O que é o he? He é quando eu quero me referir a ele. Então, quando eu quero falar algo sobre ele, eu vou usar como pronome o he. E logo abaixo a gente tem o she, E o que é o she? O she é bem próximo do he, Sendo apenas o feminino dele. Então, ela, No português, como se fosse ela. Então, quando eu quero me referir a ele, eu uso he. E quando eu quero me referir a ela, eu uso she, certo? Então, essa é a primeira parte da nossa lista, E agora a gente vai para a próxima parte da lista de pronomes. E nós trazemos ali, para começar, o it, O que é o it? O it, ele é o pronome mais diferentão de todos aqui, Por quê? Se a gente fosse trazer para o português, o it, ele não tem uma tradução específica para ele. Então, uma tradução bem precisa que eu vou falar, it significa isso. Não tem. O it, ele é usado, então, a gente emprega ele em situações, a gente emprega ele para falar sobre coisas, sobre objetos, sobre coisas mais abstratas, assim, vamos dizer, Então, aqui, para que a gente entenda como ele é usado, de primeiro momento eu trouxe ele como pronome neutro, tá? O it como um pronome neutro. Mais pra frente, aqui no nosso slide, a gente vai entender como usá-lo, como empregar o it de uma forma correta, certo? Mas, então, como a gente não tem uma tradução precisa para ele, coloquei aqui, então, como neutro. Então, dando sequência aos pronomes, a gente tem agora o pronome we. O que é o we?
We é quando nós queremos nos referir a nós, né? Então, nós, essa tradução bem direta, né? No inglês, we, no português, nós, certo? E aí, seguindo, nós vimos que aparece novamente na nossa lista o you. Por que que o you tá aí de novo, né? Por que que ele aparece 2 vezes nessa lista? Porque lá em cima, o you, ele apareceu como você. Agora ele aparece aqui como vocês, né? Então, quando nós queremos tratar no plural, o plural de você, nós trazemos, então, o you novamente. E como que a gente difere, então, no contexto da frase todo, se ele quer se referir a você ou a vocês? Tudo isso depende realmente da própria sentença, da própria frase, como ela está formada, o contexto, né, que está vindo essa frase, onde a gente consegue diferir se ele está se referindo apenas a você ou a vocês, né? Mas de qualquer forma ele aparece como you, certo? E por último, nosso último pronome é o they, né? O que é o they? O they, ele é como se fosse eles ou elas, certo? Então lá em cima a gente também viu que ele ou ela são diferentes, né? É o he e o she. Mas quando a gente quer tratar no plural, então eles ou elas, a gente usa o they, certo? Então, aqui nós temos o neutro, o nós, o vocês, o eles e elas, que é o it, o we, o you e o they, certo? Beleza. Então agora, né, como que a gente vai usar esses pronomes com o verbo to be? A gente já entendeu o que é os pronomes, que são os sujeitos que nós usamos, né? Mas como que a gente conjuga esse verbo? O verbo to be, ele é usado como to be? Só to be? Não, né? A gente não posso falar, então, I to be, you to be, né? He to be. Existe uma conjugação, né? Como se fosse realmente no português. Então, eu sou, você é, né? Que difere de sujeito para sujeito, de pronome para pronome. E aqui, então, a partir de agora, a gente vai trazer essas conjugações, explicando pronome por pronome, então, conjugação por conjugação, certo? Então, primeiramente, nós vamos começar com o pronome I, né? Que é aquele, como nós vimos lá em cima, eu, né? Então, I. E como que eu falo, então, que eu sou e o que eu estou, né? No verbo to be. I am, certo? Então, I, que vem como eu, e o am, que vem como esse verbo de ser ou estar. E aí, a gente tem também, né, quando a gente fala I am, eu sou, eu estou, uma abreviaçãozinha dele, que é o I'm, né? Então, da forma extensa, I am, e na forma abreviada, I'm, né? Mas nada que difira, então, o seu significado. Apenas a forma ali que ele se coloca de escrever e a pronúncia. Mas eles significam a mesma coisa, certo? E logo abaixo, então, nós temos um exemplo, né? Que eu trouxe aqui pra gente. Então, I am happy. O que significa I am happy? Significa eu sou feliz. Ou ele também pode trazer como significado eu estou feliz, né? De qualquer forma, o verbo to be é empregado aqui. I como nosso pronome, nosso sujeito, am como nosso verbo e o happy como nosso adjetivo. Então, feliz, certo? Então, esse aqui é a nossa conjugação do I. Sempre ele vai vir junto com am, certo? Beleza. Dando continuidade agora ao you, certo? Então, you, que é nosso você. O you, né, ele, como todos os outros pronomes, ele tem uma conjugação específica para ele, né? Que a gente vai ver que outros pronomes também usam essa conjugação, mas aqui, então, o you, ele sempre vai vir acompanhado do are, né? Então, you are. E também, como os outros, ele tem uma forma de abreviar, que é o your, né? Tá um pouquinho estranho de falar, mas your, né? E o que significa you are? Significa você é, você está, né? E da mesma forma que a forma abreviada significa a mesma coisa. E aí, como exemplo, nós trouxemos novamente aqui, you are happy, né? Você está feliz ou você é feliz, certo? Só trazendo aqui esse exemplo novamente para mostrar que da forma abreviada ou da forma extensa, ele não muda o significado, apenas a pronúncia e a forma de escrever. Tanto que eu poderia falar, you are happy, ou da mesma forma que eu posso falar, you are happy, né? Significa a mesma coisa, apenas diferindo ali a forma de escrever e a pronúncia, como já dito.
certo? Então, seguindo aqui com nossos pronomes, nossas conjugações, nosso verbo to be, agora vamos para o he, certo? O he, que como nós já vimos é o ele, né? O he, ele também traz ali uma conjugação para que eu diga ele é ou ele está, certo? Então, eu trago o he e junto com ele o acompanhamento, o verbo is. Então, he is. He is, ele é ou ele está. Que também, da forma abreviada, nós trazemos como his, certo? Então, a gente não muda muito também, apenas a forma de dizer, a forma de escrever, o significado mantém o mesmo. Então, da forma extensa, he is, e da forma abreviada, his, certo? E também como exemplo, he is happy, ou he is happy, né? Que não difere também o significado, apenas a forma de dizer ou a forma de escrever. Ele é feliz ou ele está feliz, certo? Continuando, então, muito próximo do he, nós temos o she, que é o ela. O she, da mesma forma que o he, ele também tem a mesma conjugação, certo? Então, she is. Ela está, ela é, certo? E aí, da mesma forma também que o he, nós temos aquela abreviação she's, né? Então, she is ou she's, que significa a mesma coisa novamente, né? Só dessa forma aqui, abreviada, uma forma mais curta de se dizer e de se escrever. E também, como exemplo, trouxe o nosso exemplo feliz. She's happy, ela está feliz ou ela é feliz, né? Não diferindo aí a forma, o significado, apenas a forma da escrita e da pronúncia, certo? Então, depois do she, nós temos nosso pronome it, que é como a gente falou lá em cima, o pronome mais diferentão de todos, o que a gente não tem o significado preciso no português, né? E aí a gente trouxe como pronome neutro. E o que é esse pronome neutro, né? Como eu havia dito lá em cima, né, antes aqui, o it a gente usa não para dizer alguma pessoa, né? Não se referir a alguma pessoa, mas sim a alguma situação ou se referir a algo, né? Alguma coisa específico. Então, o it, né? Ele também tem uma conjugação do verbinho que é o is. Então, para você dizer que algo está ou algo é, você usa it is, certo? E também temos como abreviá-lo da forma do it's, né? Então, da forma extensa, it is, e da forma abreviada, it's, né? E aí, então, eu trouxe um exemplo um pouquinho diferente, não o exemplo do happy, porque com o it a gente já não consegue... a gente pode usar o happy, mas assim, não se referindo a uma pessoa, né? Então, para ficar um pouco mais ilustrativo, um pouco mais fácil da gente entender mesmo, eu trouxe um outro exemplo. Então, eu trouxe it is broken, né? O broken, nesse caso, ele vem como se fosse quebrado. E it is, ele fala, está quebrado, ou é quebrado, né? It is broken. E talvez, da forma abreviada, ficaria it's broken, né? De qualquer forma, com o mesmo significado novamente, né? Apenas abreviando ali a conjugação junto com o nosso pronome, nosso sujeito. Então, é um pouquinho mais diferente o it, mas nada que seja muito difícil de entender. Apenas quando a gente se refere a algo, né, a uma situação, a gente usa o it. Então, it is, né, a conjugação do verbo sempre sendo is, beleza? Então, seguindo aqui, após o it, nós temos o we, né, o we, que é o nosso nós, né, o we, como todos os outros pronomes, ele também tem sua conjugação do verbo, que é, então, o are, como a gente já viu, que é, por exemplo, o you, né? O you, a gente também usa o are. E aqui a gente traz o we are. Nós somos, nós estamos. E também, de forma abreviada, a gente pode falar we're, né? Até estranho de falar we're, mas, né, é a forma abreviada de trazer o we are. Nós somos ou nós estamos, certo? E seguindo aqui com o nosso exemplo, eu trouxe we are happy. Nós somos felizes ou nós estamos felizes, né? Aqui no exemplo de forma abreviada, mas como também poderia ser we are happy, né? Da forma extensa, mas não diferindo o significado, apenas novamente relembrando, né? Apenas a forma da escrita e a pronúncia. We are happy ou we are happy, né? Pouquíssima coisa que muda, mas ainda tem essa diferença somente nisso,
certo? Então, seguindo aqui, após o we, nós temos novamente o you. Mas o you, voltando agora como vocês, né? Lá em cima ele veio como você e agora ele vem como vocês. Então, o you, né, ele tem esses dois significados. Como eu já disse, a gente consegue diferir se ele está se referindo a você ou a vocês a partir do contexto da frase, da situação em si, né? Então, o you aqui, também como vocês, ele tem a mesma conjugação do como se fosse você, né? Então, you are, né? Vocês são ou vocês estão. You are. E também, né, de forma abreviada, you are, né? You are. Então, né, vocês são, vocês estão, you are. Ou também da forma abreviada, you are. E aí, então, trazendo como exemplo, you are happy. Vocês são felizes? Vocês estão felizes, né? Então, aqui o you aparecendo de outra forma, com outro significado, mas sendo conjugado da mesma forma como lá em cima, certo? E dando sequência, então, o último pronome, que é o they. They, né? O they, ele entra como eles e elas, como a gente já falou, né? E aqui, ele também tem uma conjugação do verbinho, que é o are. Então, they are, né? Eles são, elas são, eles estão, elas estão. They are. E de forma, então, abreviada, their, né? Their. E aí, como exemplo, novamente, nosso exemplo feliz, they are happy. Eles estão felizes, elas estão felizes, ou eles são felizes, ou elas são felizes, né? É muito simples também da gente ver aqui o they are ou their, que novamente não difere o significado, apenas a pronúncia, a forma da escrita aqui, certo? E agora que a gente já viu, então, como empregamos ali o verbo to be com nossos sujeitos, nada mais legal do que a gente treinar para entender na prática, né? Então, trouxe aqui alguns exercícios muito rápidos, muito práticos, para que a gente faça aqui, então. Então, de primeiro momento, you, que é nosso sujeito você, né? E o sick, que é como se fosse doente, né? E aqui a gente precisa colocar um verbo para falar você está doente ou você é doente, né? De acordo aqui com a conjugação do próprio pronome. Então, como que a gente conjuga o you? A gente sempre fala are. Então, you are sick. Você está doente, certo? E seguindo aqui nossos exercícios, we, tanana, grateful, certo? Então, we, que é o nós, né? Ele precisa de um verbo para falar, para passar a mensagem, né? E o grateful, que é como se fosse grato. Então, para falar, nós estamos gratos ou nós somos gratos, né? O que a gente precisa colocar? O verbo, né? E aí, como que ele entra com o we? We are. Então, we are grateful. Nós somos gratos ou nós estamos gratos. E dando sequência aqui aos nossos exercícios, né? O próximo, she, que é ela, e afraid, que é com medo, né? Então, ela está com medo. Como que nós falamos? She is. She is afraid. Ela está com medo, certo? E seguindo aqui, nossos exercícios, mais alguns aqui pra gente. Aqui, né, eu trouxe uma conjugação, o verbo já está aqui. E in love é como se fosse apaixonado, né? E o am, né? E existe apenas um pronome, um sujeito, que é usado com am. E qual que é esse pronome? O I. Então, I am in love. Eu estou apaixonado. Ou eu sou apaixonado, certo? E aí, seguindo aqui nosso próximo exemplo, it, né, que é aquele pronome neutro, como nós chamamos lá em cima, apelidamos ele, raining. Raining, ele entra aqui como chovendo, né? Então, a gente vai falar de uma situação, por isso que é usado it. E o que vem junto com it? O is. Então, it is raining. Está chovendo, certo? E aí, seguindo aqui, nós trouxemos o they. They, que é o eles e elas, né? E sad, que é triste. Então, para nós falarmos, eles estão tristes ou eles são tristes, como que nós falamos? Are. They are sad, certo? Então, para completar ali o they, o nosso verbinho are. E aí, como complemento para falar que eles estão tristes, sad.
they are sad, certo? Mais alguns aqui para finalizar. Agora, a gente trouxe o pronome she, né? E o adjetivo beautiful. Então, she, tanana, beautiful. Ela é bonita, ou ela está bonita. Então, aqui, falta o verbo, né? Falta aquele é, ou o está. Então, como que a gente vai preencher nesse caso? Como a gente está usando o she no início da frase, a gente traz o is. She is beautiful, certo? Ela está bonita, ou ela é bonita. E na sequência, então, mais uma vez a gente trouxe o pronome it, né? O it, que é aquele neutro da situação. Então, a gente tá falando que uma situação é terrível. Terrible, né? Terrível. Então, it is terrible. It is terrible. Isso é terrível, certo? Então, quando a gente quer se referir a essa situação terrível, nós usamos o it e junto com ele, então, nossa conjugação is. Beleza? E agora, por último, a gente trouxe aqui, então, o pronome I, que é bem simples, né? E careful. O que é o careful? É cuidadoso, né? Como se fosse cuidadoso. E o I é aquele eu, né? E qual que é a conjugação do verbo nesse caso? Nós teremos que trazer o am. Então, I am careful. Eu sou cuidadoso. Eu estou cuidadoso, né? Então, dessa forma, o I sempre vem acompanhado do am, certo? Então, foi essa a nossa aula hoje, uma aula bem rapidinha, e só para fazer uma revisão aqui dos pronomes, uma tabela bem ilustrativa, trouxe aqui, né, os pronomes I, you, he, she, it, we, you, they, e os verbos, né, como eles são conjugados, que no geral é o am, you are e o is. Então, de uma forma em que eles são empregados da forma correta, a gente já consegue usar ali o verbo to be. E aqui na última coluna, a abreviação deles, né? Que aí a gente treinando a pronúncia, treinando a escrita, a gente já consegue usar também. Mas de uma forma geral foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E aí nos próximos vídeos a gente vai trazer aqui então outras formas que o verbo to be se apresenta. Tá ótimo? Tchau, tchau, gente!